Sejam bem-vindos ao canal, tá bom? Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá bom? Vamos iniciar, tá bom? Nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje tem como tema Sociologia Clássica Brasileira, tá bom? Nós vamos trabalhar alguns sociólogos brasileiros, aqueles que fazem parte da sociologia clássica aqui no Brasil, tá bom? Porque nós ouvimos muito falar em sociólogos, né? Os sociólogos europeus, né? O Durkheim, o Marx, o Weber. E a sociologia brasileira, muitas vezes, ela fica sem ser discutida, sem ser apresentada, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, né? Na nossa aula remota. Tá bom? Eu vou passar aqui para vocês a lista de presença e vou iniciar a explicação do conteúdo, tá bom? Como vocês sabem, né, a parte explicativa do conteúdo ela é gravada para que os alunos que se ocorrer de perder a aula por não conseguir por questões de acesso na internet, as pessoas elas podem assistir a aula de conteúdo, né? Não as explicações das atividades, mas a aula de conteúdo ela pode assistir pelo YouTube. Bem, esse link que eu botei no chat agora é nossa listinha de presença, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula, certo? Clássicos da sociologia brasileira. Quando a gente fala de clássicos da sociologia brasileira, a gente fala de dois autores principais, o Darcy Ribeiro e o Florestan Fernandes, tá bom? Então, assim, são sociólogos chamados sociólogos críticos, né? Aqueles sociólogos que vêm trazer uma leitura crítica sobre o conteúdo, tá bom? Que perpassava o Brasil nesse período, tá bom? Então, o Darcy Ribeiro, ele vem questionar muito o mito das três raças, tá? O que acontece, né? No Brasil, existia muita ideia que no Brasil, o povo brasileiro, né, é esse povo que haveria, né, uma mestiçagem, né, os mestiços ocorreriam entre a divisão dessas três raças, e essas três raças seriam o quê? Seriam tratadas da mesma forma, né? O que não é verdade, né? Então, o Darcy Ribeiro, ele vem afirmar que a cultura e a sociedade brasileira, né, elas foram sim constituídas, né, pela influência dessas três raças, a europeia, a portuguesa, a africana e a indígena, né? Porém, ele vem dizer que isso é considerado um mito, né? Por que é considerado um mito, né? Porque essas três raças no Brasil, elas não tiveram o papel da mesma forma, né? Algumas raças foram tratadas de forma inferior com relação a outras e outras com certa superioridade, né? A gente sabe que a europeia sempre foi vista, né, como superior à raça africana e raça indígena, né? Por isso hoje os movimentos indígenas, o movimento negro, né, em busca de resgatar esse processo histórico que foi tirado desses povos, tá bom? Então, é por isso que se chama mito, porque para o Darcy Ribeiro, né, que ele vem trazer esse pensamento crítico, ele disse que tem diversos fatores que tornam essas três raças como se fosse algo igual, né, um mito, né? E aí ele vem desses três pontos. Primeiro, né, ele diz que essa ideia que essas três raças seriam iguais seria o quê? Seria uma forma de minimizar, né, a violência de dominação colonialista. Como assim, né? A gente sabe que no tempo do Brasil colônia, né, certas raças, né, primeiramente a raça indígena e depois a raça negra, tá certo? Foram o quê? Foram escravizados, foram obrigados a trabalharem para os portugueses, né? Os ameríndios, o que são ameríndios, professora? São os índios americanos, tá certo? Que vão desde a América do Sul, América Central e América do Norte, né? Então, os índios, os ameríndios e os africanos, o que é que acontece? De certa forma, eles foram forçados a trabalhar, né? Houve esse desequilíbrio entre essas raças, né? Onde os portugueses, né, através do processo de colonização, eles criaram, né, um certo fator, uma certa opressão sobre essas outras raças. Então há um desequilíbrio, esse desequilíbrio está claro, mas no momento que eu crio a ideia, né, que esses povos são iguais, né, que eles têm as mesmas
leis, tudo garantido, né? Eu, de certa forma, tento minimizar ou até esconder essa dominação colonialista, né? É tanto que uma das grandes críticas hoje da história, né? Da história que eu digo, a disciplina de história, é justamente em cima desse termo, colonização. Quando o pessoal chegou aqui, né, os portugueses disseram, nós descobrimos o Brasil. O que não é verdade, o Brasil não foi descoberto, né? O que ele foi invadido, porque aqui já existiam pessoas, já existiam certas pessoas com cultura, com povoamentos que já moravam aqui, né? Então, certos discursos, né? Esses discursos hegemônicos, eles justamente passam essa ideia de poder, tá bom? E aí ele vem dizer, como segundo ponto, né? Que há um ataque à ideia de raça enquanto fator definidor de uma cultura. Como se uma cultura tivesse a ver com raça. Lembrando que raça tem a ver o quê? Com características físicas e biológicas, né? O que não é verdade, né, gente? O que define a cultura não são as questões raciais, são as questões étnicas, né? Como assim, professor? Qual a diferença entre etnia e raça, né? Quando eu falo de etnia, tá certo? Quando eu falo de etnia, eu falo justamente, tá certo, das características culturais de um povo, a vestimenta, a dança, os rituais, as festas, tá certo? E quando eu falo de raça, eu tô falando das características físicas e biológicas, cor de pele, cabelo, cor dos olhos, tá certo? Estrutura física, essas coisas, tá bom? Então, e como terceiro ponto, ele diz que é interessante falar de três culturas. Por quê? É interessante falar de três culturas, nem que seja de três culturas em equilíbrio. Por quê isso, né? Porque seria problemático ou incorreto considerar que tanto os povos indígenas brasileiros quanto os povos africanos escravizados fossem uma coisa só, o que não é, né? A vivência do povo indígena brasileiro, né? O que eles sofreram na mão dos colonizadores, claro que é diferente do que o povo africano escravizado sofreu, né? Então, cada um tem uma vivência diferente. Mas quando isso é passado para a gente como se fosse uma coisa só, uma coisa homogeneizada, o que é homogeneizado, professor? Como se fosse tudo igual, né? O que não é. Então, quando a gente faz isso, né, a gente minimiza também esse sofrimento que existe, tá certo? Tá bem? Na visão europeia, tá certo? É como se fosse tanto os africanos, né, como os indígenas, fosse uma coisa só que não é, né? A gente sabe que tem vários tipos de indígena, tem vários tipos de índios, né? Que cada cultura indígena é diferente, assim também como são os africanos, né? Cada grupo africano, cada pessoa que vive na sua aldeia tem uma cultura diferente, né? Mas essa ideia colonizadora, essa ideia de supremacia do branco, do europeu, né, transforma como se tudo fosse uma coisa só, o que não é, tá bom? E aí, ele vem justamente, né, tanto o Florestan Fernandes, que a gente vai falar daqui a pouco, como o Darcy Ribeiro, eles vêm criticar as obras do Gilberto Freire. O que é que o Gilberto Freire fazia? Por que ele foi criticado, né? Então, existe o quê? Existe na história brasileira várias obras literárias, né, que reforçam muito a ideia do mito das três raças, ou seja, que as três raças tivessem igualdade, né? Tá certo? A gente pode citar a Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, né? Que ele fala da relação dos brancos e dos negros, né? Como se os negros tivessem realmente a possibilidade de sair daquela situação de escravidão, de senzala com relação ao branco, né? O Guarani, do José de Alencar, é outro também com relação aos índios e o branco, né? Que passa o índio como um guerreiro, né? Como aquele que é capaz de sair dessa situação de violência, né? Tratada pelo homem branco, o que, na verdade, não é muito difícil, né? Então, com relação a isso, o Darcy Ribeiro, ele criou um documentário chamado Povo Brasileiro, né? E ele mostra bem o registro do sofrimento desse povo, né? E que realmente essa ideia de igualdade entre as raças seria um mito, tá bom? E aí a gente vê muito isso, né? Presente o quê? Nos estereótipos, nos racismos, né? Na discriminação, né? Aqui uma chargezinha, né? O cara branco chega, eu queria falar com o dono da casa, a mulher pode falar, né? Como se porque aqui a mulher fosse negra, ela fosse a empregada da casa ou doméstica e não a dona, né? Então são esses estereótipos, queira ou não, que de certa forma foram criados por causa do mito das três raças, tá certo? E aí,
Por que, professor, foi criado um estereótipo, né? Porque por mais que existisse racismo, por mais que existisse preconceito, essa ideia do mito, né, que todo mundo seria igual, que o Brasil não existe racismo, não existe preconceito, né? Isso fica o quê? Escondido, e por ficar escondido, esse problema é um problema que não é resolvido nem discutido, tá bom? E aí o Floresta Fernandes, ele já vem fazer uma crítica a isso também, né? O que é o que ele chamou de um mito da democracia racial, tá bom? Por que o mito da democracia racial? Aí, como eu já falei do Gilberto Freire, ele vem criticar o Gilberto Freire, né? Ele vem dizer que a partir da década de 30, né? Ele vem criticar essa ideia de identidade nacional. O que é identidade nacional? Essa identidade que se cria para o Brasil, né? Aqui no Brasil, qual é a identidade nacional que foi criada, né? Ah, que o Brasil é o país do carnaval, é o país do samba, né? É o país que tem as diferentes etnias e que todas as etnias são iguais, o que não é verdade, né, gente? Então, o que é que acontece, né? Ele vem justamente, né, dizer que existe essa valorização de interação social entre as diferentes etnias, né, que formaram a população brasileira. O que a gente sabe que não existe, né, gente? Até hoje, em século XXI, né, ainda não existe essa interação total, né? Existe muito preconceito, muita discriminação. Imagine na década de 30, né? Então, essa teoria, queira ou não, né, firmou fora do Brasil, lá fora, né, para o exterior, a ideia que o Brasil seria uma sociedade sem discriminação e também sem segregação racial. O que é segregação racial, professor? Essa divisão que existe entre negros e brancos. A gente vê isso bem claro, né? Tem países que isso estava mais claro, né? Nos Estados Unidos, a gente vê essa segregação mais clara, né? Os brancos andavam na frente do ônibus, os negros atrás, né? Certos bairros para negros, certos bairros para brancos, né? Tá certo? Então, isso era mais claro. Na África do Sul também, o apartheid, né? Separação entre negros e brancos estava bem claro. No Brasil, por causa dessa criação que existia uma interação entre todos os povos, isso foi escondido, isso foi mascarado, tá bom? Mas, na verdade, existia essa segregação, sim. Até hoje existe, né? Os bairros mais para negros, para brancos, né? Aquelas pessoas que são mais concebidas por causa da cor de pele, né? Tanto que a gente vê que hoje em dia, se a gente for pegar os grandes cursos universitários, dificilmente a gente vê um negro dentro da universidade, né? Se não fosse o sistema de cotas, não existiria essa possibilidade, né? Então, é justamente, né, o que as ações afirmativas, elas tentam fazer. Elas tentam minimizar esses problemas sociais criados pelo esse processo histórico, tá certo? Então, ele vem dizer que haveria miscigenação, sim. No Brasil existia essa miscigenação, essa mistura de raças. Porém, o convívio entre as raças não era harmonioso, tá bom? O Floresta Fernandes, ele vem justamente criticar isso. E ele vem dizer que essa ideia de harmonia entre as raças, tá certo? Criou uma ideologia que no Brasil não existia preconceito, discriminação, nem segregação, coisas que existiam, tá certo? E aí o Floresta Fernandes, em 1965, ele lança o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, onde ele vem mostrar bem que o negro ele não foi, né, integrado na sociedade, né? E aí ele afirma que a democracia racial, proposta pelo Gilberto Freire lá, era um mito, que isso não existe, tá certo? E até hoje a gente sabe que não existe. Então, até século XXI, a gente não pode falar que existe no Brasil uma democracia racial, tá bom? Então, o Floresta Fernandes, ele assegura justamente essa imagem idealizada, né, que existia no Brasil. E aí ele mostra que não, ele mostra que o negro, queira ou não, desde a libertação dos escravos, né, desde a libertação da Lei Áurea, né, ele ocupou na sociedade, né, uma posição inferior, tá certo? Por quê? Porque o negro, depois que ele foi liberto, ele foi quem? Ele foi o trabalhador que ia trabalhar para os senhores, porém ganhando muito pouco e sem nenhuma seguridade social, né? Então, uma charge que mostra um pouco isso. Ó. Senhor, há vagas para trabalho na sua loja? Ó, senhor, a vossa senhoria tem experiência profissional, sabe ler e escrever? A ele não. Só apenas um escravo. Em outras palavras, o que é que ele quer dizer, né? Que ao negro foi dada a alforria, foi libertado, mas não foi dada nenhuma condição de trabalho digno. Não foi dado estudo, né? Não foi dado um local, não foi dado moradia, né? Então, o negro ele ficou à margem, né? Aqui outra charge, tá certo? Mostrando um pouco desse mito da desigualdade social, né?
no tempo da escravidão, né? O Senhor fazia isso, né? Chacoteava mesmo os negros africanos, né? Porque eram escravos. Depois de um tempo, no período militar, os militares, né? Ah, seu vagabundo, tal, né? Hoje em dia, o que é que acontece? O policial passa, tem um negro e um branco, ele não encosta o branco, mas o negro ele vai mandar encostar, né? E ainda fala linguagens, né? Que, queira ou não, são linguagens racistas, né? A gente vê o caso do George Floyd, que houve agora nos Estados Unidos, né? E o pessoal discutiu que vidas negras importam, né? E aí, depois, né, o pessoal vai reclamar do racismo, né? Que é o que aconteceu, né? E o branco vem dizer, né? Ah, os negros se vitimizam demais, né? Vamos esquecer esse negócio, não existe racismo, né? No Brasil, né? O que na verdade existe. Né? E a gente percebe que o Brasil não é um único, né? E aqui outra chargezinha, tá certo? Oi, desculpe, deixa eu voltar para a anterior, tá certo? Mostrando que os negros sempre tiveram o quê? Na base da pirâmide, né? Depois os brancos sem condição financeira em cima da pirâmide, sempre os ricos, né? Tá certo? Para os ricos existe democracia racial? Claro que existe, eles estão no topo, né? Porém, para quem está embaixo, não existe. E para a gente finalizar a parte da aula expositiva, né? Aí aqui duas charges que vai fazer a gente pensar bastante, né? Duas charges, não, duas fotos, imagens, desculpa. Duas imagens. Democracia racial? Né? Uma pergunta. E aí você vê aqui a UFBA, né? Universidade Federal da Bahia, né? Os formandos de 2011 de medicina. A gente percebe que só tem uma pessoa aqui, ó, negra. Né? A maioria são brancos, né? E isso aonde, gente? Na Bahia. Na Bahia, a maioria da população de lá são negros. Porém, concurso para gari, né? Um concurso considerado de nível inferior, né? Não se cobra muito. Então, olha só, a maioria dos garis são negros, né? Os aprovados em 2010. A diferença aqui de um ano. Então, é justamente essa crítica que o Florestan Fernandes e o Darcy Ribeiro vinham fazer, tá bom?